Para além de arrendar ou valorizar e vender, há mais uma forma de encaixar dinheiro com o imobiliário. Digo encaixar e não ganhar propositadamente. É possível extrair parte do valor que já existe num imóvel, seja porque está pago ou porque valorizou desde que se fez um crédito de habitação, que, dependendo da situação, pode ser feito através de um refinanciamento ou de um simples financiamento com garantia hipotecária. Nos Estados Unidos, esta é uma estratégia muito conhecida. Compra-se uma casa, fazem-se obras, coloca-se no mercado de arrendamento, refinancia-se e utiliza-se o capital libertado para adquirir a próxima. Em Portugal, a história é um pouco diferente. Hoje vamos ver exatamente como funcionam estas duas estratégias por cá, quais são as maiores barreiras e quando é que pode fazer sentido no âmbito do investimento imobiliário. Quando se fala em usar uma casa que já temos em nosso nome para obter dinheiro através de dívida, está-se tipicamente a referir a um de dois modelos. No primeiro, tenho uma casa totalmente paga e agora quero fazer um novo crédito para ter dinheiro para fazer o que me apetecer. Em troca, digo ao banco que esta casa que tenho atualmente pode servir como garantia de que vou cumprir o empréstimo. No segundo, comprei uma casa com crédito à habitação, ela valorizou entretanto e eu quero aumentar o valor da dívida para libertar dinheiro. Novamente, para fazer o que me apetecer. Em ambos os casos, o princípio é o mesmo. Usar um imóvel como garantia para obter dinheiro através de um financiamento bancário. E se esse novo contrato de crédito for feito noutra instituição bancária, então estamos a falar de uma transferência de crédito. Vamos a um exemplo de cada situação para que fique mais claro. Primeiro cenário. Tenho uma casa que vale atualmente 100 mil euros. Preciso de 70 mil euros para fazer um curso de pilotagem. Posso contratar um crédito de 70 mil euros, constituir uma hipoteca da casa a favor do banco e passo a partir daí a pagar uma prestação todos os meses. A grande diferença para um crédito pessoal está nas taxas de juros, que são muito mais baixas, e no prazo de pagamento, que pode ser mais longo. Tudo porque o risco para o banco é menor pelo facto de existir um ativo real a ser dado como garantia do pagamento. No segundo exemplo, tenho uma casa que comprei por 120 mil euros em 2015, para a qual pedi um crédito de 100 mil euros. Passados 10 anos, imaginemos que a casa vale 250 mil euros e eu já só devo 80 mil euros ao banco. E preciso dos 70 mil euros para fazer o mesmo curso. Posso fazer um novo crédito de 150 mil euros para liquidar os 80 mil euros da minha dívida antiga e ficar com os restantes 70 mil euros para pagar o curso. A minha prestação vai aumentar, porque a dívida total aumentou, mas consegui, com o mesmo imóvel, reembolsar o crédito antigo e ainda ir buscar algum dinheiro adicional. Estes exemplos ajudam a constatar algo super importante no investimento imobiliário. Dois casos parecidos podem ter regras, custos e lógicas completamente diferentes. É esse lado menos visível, como os bancos olham para cada tipo de crédito, como preparar o meu perfil antes de pedir um financiamento, como falar a linguagem deles e perceber as métricas certas para conseguir a alavancagem ideal, que aprofundamos no programa de investimento imobiliário em part-time, para que quem o fizer consiga as melhores condições possíveis, alinhadas com o seu perfil e com os seus objetivos de investimento. Já falamos melhor sobre isso mais à frente. Mas voltando ao tema, neste contexto do investimento imobiliário, sobretudo nos Estados Unidos, a ideia é simples. Compra-se uma casa, acrescenta-se-lhe valor, refinancia-se e o dinheiro libertado serve de entrada para o próximo investimento. Voltando ao exemplo anterior, no melhor dos cenários, em vez de levantar apenas os 70 mil euros para fazer o curso, podia levantar a diferença entre 80% do valor atual da casa, os 250 mil euros, e o montante que ainda devo, os 80 mil euros. Portanto, ficava com 120 mil euros na mão para cobrir a entrada do meu próximo investimento imobiliário. Parece ótimo. Em Portugal, não é assim tão simples. Há vários desafios que se levantam quando falamos de refinanciamento. Desde logo, a falta de enquadramento jurídico e de um produto bancário específico, os custos associados por se tratar de uma nova operação, alguma resistência por parte de vários bancos e uma forte dependência na nova avaliação do imóvel. Mas para além de tudo isto, há duas barreiras que tornam o conceito de refinanciamento no investimento imobiliário muito diferente daquilo que seria de esperar quando olhamos para outras realidades à volta do mundo. Para assimilar estas duas barreiras, é primeiro preciso saber o conceito de LTV, ou Loan to Value. O LTV representa a relação entre o valor do empréstimo e o valor do imóvel que serve de garantia. Se peço 90 mil euros emprestados para comprar uma casa que vale 100 mil euros, o LTV é de 90%. Quanto menor é o LTV, menor é o risco para o banco e, por isso, mais fácil é aprovar o crédito e, tipicamente, melhores as condições. Em Portugal, o Banco de Portugal, através de uma recomendação macroprudencial em 2018, definiu limites para o LTV que os bancos devem respeitar, até 90% para a aquisição de uma habitação própria e permanente, 80% para outras finalidades. É aqui que surge o primeiro obstáculo que raramente é mencionado. As regras de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo obrigam os bancos a saber exatamente para que vai servir o dinheiro. Isto está definido nas orientações sobre a concessão e monitorização de empréstimos da European Banking Authority, que todos os bancos europeus têm de seguir. Traduzindo para a prática, a maioria dos bancos vai pedir uma justificação para o destino dos fundos do refinanciamento,
seja para obras, formação, a compra de um carro ou outro objetivo concreto. E dizendo que o propósito é a compra de outra casa, a operação normalmente não será aprovada se essa nova compra for também financiada com um crédito habitação. Isto quando a soma dos dois ultrapassar os limites de financiamento definidos pelo Banco de Portugal. Ou seja, querendo pedir 90% emprestado para um novo imóvel e ainda refinanciar o atual para cobrir os 10% que faltam, na prática significa um financiamento a 100%, que não é permitido porque excede o LTV máximo recomendado e não cumpre o princípio prudencial que quem compra tem sempre de aportar capital próprio. A segunda barreira refere-se ao período mínimo que tem de decorrer até se conseguir fazer o refinanciamento, se estivermos a falar de uma casa que foi financiada há pouco tempo. A recomendação do Banco de Portugal diz o seguinte: no caso de créditos à habitação, créditos com garantia hipotecária ou equivalentes destinados à realização de obras, em imóveis adquiridos há menos de 2 anos, para o cálculo do LTV deve ser considerado no denominador o mínimo entre o valor de aquisição do imóvel acrescido dos custos das obras de beneficiação e o valor de avaliação expectável do imóvel após as referidas obras. Na prática, isto significa que durante esses 2 anos o banco ignora qualquer valorização que o imóvel possa ter tido, mesmo que o mercado suba ou que tenham sido feitas melhorias. Este detalhe, por si só, acaba por travar o chamado equity release no curto prazo. Precisamente a base do tipo de operação que se tenta replicar do modelo americano: comprar, reabilitar, arrendar, refinanciar e repetir. Em Portugal, esse ciclo simplesmente não funciona nos primeiros 2 anos. É por estas e outras nuances que dedicamos um módulo inteiro do programa de investimento imobiliário em part-time ao tema do financiamento bancário, composto por 4 sessões ao vivo de cerca de 1h30. Nelas abordamos, entre outros, como comparar propostas de diferentes bancos e analisar o verdadeiro custo de cada opção, desde o impacto do spread e das vendas associadas facultativas, até à escolha entre a taxa fixa, variável ou mista, consoante o tipo de projeto e horizonte temporal. Para isso, partilhamos também ferramentas como o comparador de propostas de crédito, que, com base nos dados, permite perceber a opção financeiramente mais vantajosa e que muitas vezes pode significar poupar milhares de euros pelo caminho. Se for do vosso interesse, podem explorar tudo o que inclui e como vai funcionar a segunda edição deste programa, que já levou dezenas de pessoas ao seu primeiro investimento imobiliário, através do primeiro link na descrição. Muito bem, quanto ao refinanciamento, falámos sobre o que não funciona, as limitações, mas não é que seja impossível ou nunca vale a pena. Pelo contrário, existem cenários específicos em que considerar fazê-lo não só é lógico, como pode ser estrategicamente vantajoso. O refinanciamento pode fazer sentido quando há uma razão sólida, não apenas porque parece uma boa ideia ou porque nos Estados Unidos fazem assim. Existem 3 grandes cenários em que isso pode acontecer e dentro de cada um deles cabem vários casos específicos. O primeiro é quando o objetivo é otimizar as condições de um passivo. Por outras palavras, melhorar um crédito já existente. Se o crédito atual foi contratado numa altura em que os spreads estavam altos ou as restantes condições já não são competitivas face às de hoje, pode ser vantajoso renegociá-lo ou transferi-lo para outro banco que ofereça um spread mais baixo, menos comissões ou um prazo mais adequado. Já falei em detalhes sobre a renegociação e transferência de crédito no vídeo passado, mas em resumo pode ser positivo desde que o ganho ao longo do tempo seja significativamente superior aos custos da mudança. O segundo cenário em que o refinanciamento pode fazer sentido é quando é usado para reestruturar dívida existente proveniente de vários créditos, normalmente mais caros, consolidando tudo num multifunções. Se houver, por exemplo, créditos pessoais a 14 ou 15%, créditos automóveis a 8 ou 9%, e um imóvel com alguma folga no LTV, pode compensar substituir essas dívidas por um único crédito com garantia hipotecária, a uma taxa muito mais baixa. Assim, reduz o custo total do financiamento, simplifica-se a gestão e, em muitos casos, melhora-se o fluxo de caixa mensal. Aqui, o refinanciamento não serve para investir, mas sim para organizar a estrutura financeira e aumentar a capacidade de endividamento futura. E, por último, o terceiro cenário é quando se quer libertar capital, aumentando a dívida, mas com um objetivo concreto para aplicar esse dinheiro dentro dos limites e das normas em vigor. Nesta instância, o refinanciamento pode permitir aceder a parte do valor do imóvel sem o vender, mantendo a propriedade e transformando valor patrimonial em liquidez que pode ser usada para investir num outro projeto. É uma alternativa quando se quer gerar dinheiro sem se desfazer de um bom ativo. Porque vender pode resolver o problema rapidamente, mas significa abrir mão de um imóvel que gera rendimento ou que tem potencial de valorização. Ainda assim, isto só é uma opção quando a casa valorizou, há um destino produtivo para os fundos e a situação financeira de quem o faz é estável,
com margem de manobra para suportar o aumento da dívida. Fica claro, portanto, que o refinanciamento em Portugal não é a máquina de alavancagem infinita que se vê nos vídeos americanos. As regras são diferentes, existem limites e tentar forçar estratégias estrangeiras no nosso mercado é uma receita para frustração. Mas nada disto significa que não seja possível construir um portfólio sólido com alavancagem cá em Portugal. Significa é que é necessária criatividade, paciência e, sobretudo, uma adaptação das estratégias à nossa realidade. Essa foi uma das razões pelas quais criámos o programa, para transmitir o que funciona em Portugal e o que funcionou para mim no caminho para a geração de um rendimento complementar com a menor alocação de tempo possível. Tendo interesse em dominar o investimento imobiliário e utilizá-lo para acelerar objetivos financeiros e não só, a próxima edição começa em janeiro e as inscrições já estão abertas. O link está, como sempre, na descrição. E se o vídeo foi útil, recomendo que vejam de seguida este aqui sobre a renegociação e transferência de crédito, onde exploram em detalhe como otimizar as condições de um financiamento atual. Subscrevam para não perderem os próximos, desejo-vos tudo bom, um abraço e até breve.